o meu compromisso é com a notícia e o meu compromisso é com o público. O meu compromisso são com as pessoas que acompanham e que realmente estão interessadas do lado da verdade. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu digo isso por quê? Porque comigo vocês sempre saberão em que terreno vocês estão pisando. Sempre. Porque vocês sabem que eu sempre trago a verdade de uma forma nua e crua. Eu não tento maquiar a informação de nenhuma forma. Então, quando começa esse movimento baixo, esse movimento extremamente infantil, desproporcional, na internet, justamente tentando cavar possibilidades, ou seja, qual for a forma que queiram fazer isso, mais uma vez, eu declaro isso um jogo extremamente sujo, baixo e completamente desnecessário. Até porque eu costumo dizer o seguinte: quando você se forma, ou quando você faz jornalismo, ou quando você é jornalista, acontece que existe um jornalismo chamado jornalismo opinativo. E existe também um jornalismo que também é um imparcial, né? E que também eu acho que também todo mundo trabalha muitíssimo bem. Porém, o jornalismo imparcial, ele funciona muito bem na política, ele funciona muito bem nos esportes, ele funciona muito bem em outras editorias. Na editoria de entretenimento, principalmente cobrindo celebridades, o jornalismo opinativo, ele é muito forte. Por quê? Porque não tem como, meu amor, você assistir uma novela e não falar o que você acha, por exemplo, de tal personagem, ou o que você acha de tal ator, de tal atriz, de tal enredo da novela. Não tem como. A partir do momento que você emite a sua opinião, você está gerando, claro, uma opinião também junto ao público. Então, quando eu digo que eu não gosto, ou quando eu não gostei de algum participante de qualquer reality show que for, é porque realmente faz parte da minha opinião e eu fui instruído para isso, tá certo? Eu tenho instrução suficiente, eu falo português correto, justamente para vir aqui e falar justamente com vocês e para que vocês entendam literalmente tudo aquilo que eu estou dizendo. Eu não tento fazer da minha vida simplesmente um tubo de ensaio, aonde eu aqueço ou tento aquecer as turbinas de algum motor, justamente para que os outros possam ir lá e atacar, porque isso aí simplesmente é uma covardia e eu não uso disso. Eu poderia muito bem ter respondido tudo isso que eu estou falando aqui para vocês na internet, mas eu não fiz isso. Sabe por quê? Porque o meu compromisso é com você. O meu compromisso é com vocês que assistem o Link Podcast e que vocês sabem que desde a estreia da Fazenda eu venho fazendo um trabalho extremamente limpo, honesto e muito interessante para vocês. Tanto que o sucesso é vocês mesmos que estão trazendo. São vocês que estão colaborando com a nossa audiência, graças a Deus, todos os dias para que isso se torne realmente um sucesso. Então, por favor, não queiram fazer tubo de ensaio. Não queiram realmente fazer uma bolha aonde isso possa crescer, aonde isso possa realmente chegar em algum lugar que vocês acham que talvez possa me prejudicar. Não, porque a empresa séria aonde eu trabalho e aonde eu pretendo trabalhar por muitos anos ainda, vocês podem ter certeza que antes deles me contratarem, eles já sabiam o profissional que eu era. Eu não caí simplesmente aqui de paraquedas. Eu não vim aqui simplesmente parando ou assumindo essa postura ou assumindo esse microfone e essa cadeira porque eu cheguei ontem. Não, são 25 anos de trabalho, 25 anos de profissão. E eu jamais iria permitir que uma pessoa tão baixa, tão sibilina, tão idiota, tão desproporcional viesse realmente me atacar da forma como veio me atacando nessas últimas horas. Então que fica aqui o meu recado: não adianta fazer bolha, não adianta fazer tubo de ensaio em rede social, em internet. Sabe por quê? Porque a opinião, ela é minha e o público tá comigo. Então você pode ter certeza de uma coisa: dividiu a opinião, beleza, mas enquanto eu tiver a possibilidade de omitir e exercer legitimamente a minha profissão, isso vocês podem ter certeza que eu farei. E volto a frisar para vocês: comigo vocês sempre saberão em que terreno vocês estão pisando. Eu nunca disse aqui ou nunca trouxe uma inverdade, absolutamente nada, a não ser aquilo que eu assisti, que o público está assistindo e quem realmente está acompanhando e sabe exatamente do que eu estou falando. Então não adianta querer
fazer cortina ou fazer cortina de fumaça justamente para que isso venha tentar me prejudicar ou prejudicar alguém. O que é isso? Primeiro foi com o Carelli, com a Adriane Galisteu, eu, Xuxa. Que história é essa? Que história é essa? Agora todo mundo simplesmente pode mandar? Que família tão abençoada é essa que num poder de fogo, de berro e de grito consegue simplesmente acabar com absolutamente tudo ou achar que vai acabar com absolutamente tudo? Isso chama-se egocentrismo. São pessoas que não têm a mínima dignidade ou então não sabem sequer lidar com a opinião alheia e muito menos a inteligência emocional para poder viver em sociedade, tá certo? E volto a frisar, mais uma vez vocês podem ter certeza de uma coisa: comigo vocês sempre saberão em que terreno vocês estarão pisando.